265º encontro, quem diria, caminhando a passos largos para o 200º encontro. Bom, estou aqui com meu amigo Marcelo Gutermann, meu xará, minha colega jornalista Nora Gonzalez e meu amigão Vitor, nosso correspondente internacional. Ô, xará, por sugestão, Até nós, essa semana. Semana que vem já tô aí. beleza, então a gente já tem que marcar aquele almoço, que acho que agora quem É. paga é você, né? Ou não? Eu já acho que eu já paguei os meus, né? Nossa, eu fiquei tão acostumado com a Boca Livre, né? Que agora Hum, até é estranho isso. é, Mas sim, eu devo mas uma, graças ao é, Botafogo. isso aí, se coça. Ali eu não deveria nem receber, porque sinceramente ainda tenho um pouco de remorso. Eu acho que eu te roubei. Talvez você não tivesse no momento de plenitude das suas faculdades mentais, porque alguém apostar que o Botafogo vai ser campeão, normal não tava. Mas de toda forma, tá devendo. Mas enfim, são águas passadas. Deixa eu falar uma coisa. Eu e o Xará fizemos hoje o mais rápido, mas mais viajante esquenta que esse de tudo um pouco já testemunhou, ainda que nunca não gravou, porque tem uma parte boa das nossas conversas que a gente não grava, graças a Deus, especialmente nessa época do cancelamento. Dentre as tantas coisas que a gente falava desse momento que a gente vive com uma sensação de inversão de valores, está tudo meio louco, né? E o Xará, para variar, escreveu aí brilhantemente, por sugestão da Nora, a gente acabou colocando na nossa pauta, a simbólica visita, né, de, de Lula a Abreu Lima, né? Tipo assim, com, Estou curioso para ver como é que vai ser é, no que vai consistir a visita. a narrativa, né? Porque uma coisa, as más línguas, não sou eu que estou falando, não sou eu que estou falando, mas as más línguas dizem normalmente que o criminoso volta ao local do crime, né? Aliás, o vice-presidente Geraldo Alckmin classificou assim a tentativa da volta do PT ao poder, né? Certa ocasião. E aí, Xará, queria que você comentasse com a gente sobre o que você escreveu. Então, bom, enfim, Abreu Lima é um dos muitos capítulos tristes da Petrobras, né? Como a Petrobras foi utilizada para várias agendas que não é a agenda principal da empresa. Assim, a manchete, isso que me fez escrever, ela remete à corrupção, à Lava Jato, né? E a corrupção, ela tem antídoto. A narrativa da corrupção tem antídoto. E é dizer, olha, o Moro era parcial, a Lava Jato destruiu as empresas do Brasil, destruiu a Abreu Lima também. Então está tudo pronto, tá tudo arrumado para recolocar Abreu Lima como um símbolo daquilo que o Brasil poderia ter sido e não foi por causa da Lava Jato. E é uma narrativa, bom, tudo bem, a gente sabe que não é algo que tem que tem consistência, né? Isso aí não é verdade, mas essa é a parte menos importante. A corrupção é troco de pinga. O problema da Abreu Lima é muito pior. O problema da Abreu Lima é um plano de investimentos totalmente absurdo, sem nenhuma racionalidade econômica, que torrou bilhões de reais. Quando a gente fala da corrupção, a gente está falando de milhões, né? A, a, o mau investimento é da ordem de bilhões, foram queimados, simplesmente virou fumaça, né? Então, esse é o grande crime. Quer dizer, quando a gente fala da volta à cena do crime, eu não estou falando de corrupção. Estou falando do crime contra a economia brasileira. Porque você queimou PIB na Abreu Lima, né? E aí ele vai voltar lá dizendo, não, putz, isso aqui não deu certo por causa da Lava Jato, tal. Na verdade, não deu certo porque era inviável economicamente. Ele fez para fazer a parceria com o Chaves e, Financiar o Chaves, né? entre outras coisas, né? E Assim fazer como o aquele Porto de sonho do Brasil Mariel, né? grande. Assim como o Porto de Mariel, né? É. E, claro, pegar um pouquinho, né? Porque ninguém é de ferro, Também ninguém né? ferro, né? Pegar Também um não, percentualzinho ali. não fica exigindo Então, tanto assim. precisa.
precisa ficar, assim, muito... você precisa ser crítico a esse tipo de cobertura, né, da imprensa, que foca muito na corrupção. A corrupção não é o problema. Ou melhor, óbvio que é um problema, mas não é o principal neste caso. E aí que por incrível que pareça, né, o PT e o Lula vão se apegar. Assim, o Moro era um bandido, portanto, nós somos os mocinhos da história. No caso de Abreu Lima. Eu vou até quebrar um pouco aqui o nosso protocolo, vamos dizer assim, de falar por último, me antecipar um pouquinho a Nora e o Vitor, tomar essa liberdade, mas para pegar um gancho no que o Marcelo falou, que foi uma das coisas que eu sempre disse. Ainda que o PT tenha promovido um esquema de corrupção sem precedentes, né, em escala industrial, né, basta quem acompanhou aí os documentos públicos da Lava Jato, as delações premiadas, o dinheiro que foi devolvido, né, quem é do mercado financeiro, escuta aqui e acolá, né, que houve uma mudança de padrão, né, nos órgãos públicos depois da chegada do PT, né, quem se lembra lá do Celso Daniel, né, o Celso Daniel nunca foi contra o esquema de corrupção, né, ele foi contra o esquema de corrupção quando o esquema de corrupção passou a beneficiar pessoalmente os operadores do esquema, né? Porque enquanto era para financiar a causa, não tinha problema nenhum, porque os meios justificam os fins. E em relação ao que o Marcelo falou, é bem verdade, o maior prejuízo, por maior que o prejuízo da corrupção tenha sido para o país, é, na verdade, diz respeito à percepção do PT das coisas e o que isso gera em termos de ineficiência econômica, né? Então, os bilhões viram trocados quando você pega um projeto como esse, né? Ou como, por exemplo, uma compra como de Passadina, ou como o Porto de Mariel, e aí você vai ter outros tantos exemplos. E o que a gente está vendo, na verdade, é a construção de uma narrativa, a tentativa de reescrever o passado, né, invertendo os papéis, né? Colocando o Moro como um culpado, né? E o PT como e o Lula como se fossem uma vítimas. E muitas vezes a sensação que eu tenho nessa narrativa é que é mais ou menos como culpar a moça que estava usando mini saia e foi estuprada por conta disso, né? Então culpa dela estava com a mini saia, quer dizer, aonde já se viu, né, que você combater a corrupção possa ser ruim, né, para a sociedade, para a economia, para o Estado, né? Uma absurda inversão de valores que um dia lá atrás antes de acontecer que teve um evento no Brasil que foi uma bomba secreta, né, eletromagnética que mudou o pensamento de muita gente de forma radical. A gente vê na imprensa, a gente vê na STF, né, teve uma bomba assim, invisível que aconteceu alguma coisa que esse pessoal mudou. Mas, por exemplo, o Barroso mesmo, certa ocasião, tinha, né, contradito essa narrativa do PT. Talvez hoje seja diferente. Ô, Nora, uma das questões que o Marcelo abordou é como a imprensa, né, colabora, de certa maneira, com essa narrativa. Você é jornalista, né? E eu tenho percebido nos comentários dos nossos grupos que cada dia é menos paciente com seus colegas de trabalho. Como é que você vê isso? Não, eu fico irritada, eu sou contra o pessoal que fala assim, não, que tem que acabar com a imprensa, que a imprensa não presta, não sei o quê. Não, eu acho que o que a gente tem que fazer é brigar para aprimorar, não é acabando com a imprensa ou com a liberdade de imprensa que a gente vai melhorar. Não, desinformação só se combate com mais informação. O problema é o nível rampeiro das pessoas. Bonito, ah, gostei disso agora. Eu ressalto o rampeiro. Muito bom, Nora. Eu Vai estou nessa minha que tá beleza. sendo Gostei. educada, né? Eu estou sendo Muito bom. educada. Mas, assim, é uma total desconexão com os fatos, com a história, com a memória, com tudo. Então, assim, uma coisa que é um problema, hoje o jornalista, a maior parte, virou porta-voz. Tem lá, o repórter chega lá, bota o microfone na frente da pessoa, a pessoa fala o que quiser e pronto. Então, assim, o repórter não é para ser isso. Não é para ser porta-voz. Para isso, o ministro, o presidente ou o empresário, ele tem um assessor de comunicação. Tá? O repórter tem que questionar, tem que lembrar dos fatos. Por que que nós estamos fazendo essa refinaria que beneficia o petróleo da Venezuela? Não serve para refinar o nosso. Alguém pensou nisso? Sabe? Não faz sentido. Nós temos uma capacidade de refino baixíssima, porque as refinarias que o Brasil tem não servem para refinar o petróleo que o Brasil extrai. Genial, vamos lá. Primeiro ponto. Uma falta total de planejamento, de bom senso e tudo. Então, aí a gente pega e faz uma que acaba custando
até o último dado que eu tinha visto era 9 vezes mais, né, do que estava previsto. Não sei se eu me perdi em algum número aí, o Guterman sabe melhor, mas era 9 vezes mais para uma coisa que não nos serve, não nos interessa e que nós temos demandas. Nós precisaríamos refinarias para refinar o petróleo que nós extraímos, tá? Porque o Brasil, ele tem aquela autossuficiência fictícia, o que o Brasil extrai e o que ele consome, teoricamente, fecha a conta. Só que nós temos que mandar refinar lá fora, porque nós não temos. Então, a gente exporta petróleo e importa gasolina refinada. Por que que não se usa esse dinheiro para resolver os problemas? Se a gente vivesse numa Suécia, numa, sei lá, Islândia, talvez, tudo bem, você ficar ajudando o teu vizinho pobre, mas não é o caso. Nós temos demandas gigantescas, né, que a gente não atende. E, de novo, e a imprensa esqueceu esse papel, boa parte, tá? Não é toda. Ontem eu estive vendo um programa que, assim, lavou minha alma, né? Mas são Ó, poucos. O WW, tá? Tava o... Assim, William Vac? sabe? Oi, o Isso. WW. Tava o William Vac, a Thaís Herédia, o Lisboa, se não me engano, estava de convidado, e o Daniel Rittner, tá? Os três jornalistas são, assim, de um preparo, de uma coisa assim, inclusive, assim, de comentar coisas, de saber coisas, tudo. Hoje, o problema é que na redação, nas redações, de uma forma geral, você não tem gente que tenha memória, que tenha cultura, que tenha... E que faça o jornalista ponderar. E não tem filtro. O que ele escreve, o que ele diz, vai ao ar. Eu comentei com vocês ontem, uma jornalista falando que o Brasil vai comprar 5 milhões de doses de vacinas da dengue, são 2 doses por pessoa, e que com isso vai vacinar mais de 3 milhões de pessoas. Gente, eu sou de humanas, tá? Mas 5 milhões dividido 2 dá 2,5 milhões. Tá? Não dá mais de 3 milhões. Eu não sei que conta a criatura fez, tá? E ainda pesquisei, não tem nada que diga que você possa pegar um vidrinho e dividir por 2 ou 3. E seria a única possibilidade. Então, assim, e uma coisa dessas básicas vai ao ar e não tem um editor, alguém que chame a criatura, a chincha, e diga, olha, escuta, não dá. Tanto é que ela falou isso 2 dias seguidos, né? Então, assim, a minha crítica quanto à imprensa é essa. E você só consegue combater a desinformação que tem lá fora com informação. Só que não está sendo o caso, porque os próprios jornalistas que deveriam informar, deveriam ponderar e deveriam fazer essa memória, não fazem, tá? E quanto a ser culpa da Lava Jato, eu tenho um problema ideológico com isso. Eu não consigo entender como é que denunciar algo provoca, quer dizer, os desmandos da Petrobras e de tudo foram de corrupção, de roubo e tudo isso. Você denunciar isso não pode ser algo ruim, não pode ser algo que tenha provocado esses problemas, tá? Você só denunciou, não tem. Então vamos fazer o quê? Se não tivesse tido Lava Jato, não tivesse tido denúncias, tudo bem? Sinceramente, não, para mim não fecha essa equação. É que Não fecha. Mas que a não era assim, acusação, é que a roubo, não era acusação é, roubo, assim. então, não, mas é que a acusação é que você quebrou a empresa, que deveria preservar a Perfeito. empresa e prender os empresários. Aí não prendeu os empresários e as empresas. Então, se nem Então, isso foi feito, quer dizer, também não fecha a equação, porque assim, não, você não deveria quebrar a empresa. Desculpa, a empresa se beneficia das decisões dos empresários, ou ela pode se beneficiar ou pode se dar mal. Não, Então, e o não, legal não é que tem a como. empresa é tipo assim, é os caras, né? É A uma empresa não entidade tem, é, ectoplásmica. não tem dono, não tem Não, acionista, não tem nada. A não, empresa se não, e beneficiou. mais, a empresa ela se beneficia da corrupção para competir de maneira desigual no Né? mercado, Desigual. Então, quer exatamente. dizer, é óbvio, né? é o cúmulo do absurdo, né? Não, não, olha, faz o seguinte, une os caras, pô, mas a empresa, como se fosse um ente, assim, uma entidade, né? Ô, É uma Vitor, entidade ectoplásmica, não existe isso. Não tem, a até porque ela se gente, beneficiou durante muito tempo disso. ô, Vitor, a gente está vendo aí o governo tentar empacar o manteiga na Vale, já tem a Dilma lá ganhando um saláriozinho bacana lá no Banco dos BRICS.
que se dane a lei, vamos colocar o mercadante lá no BNDES, né? E aos poucos a história está sendo tentando ser reescrita, né? Nós vamos morrer, as pessoas que têm o mínimo de dignidade e memória vão morrer, e muito provavelmente os nossos filhos vão estudar nas escolas de que o PT foi alvo de uma grande tramóia. Como é que você vê essa questão específica aí de Abreu e Lima e talvez nesse contexto maior dessa tentativa de reescrever a história, né? Será que até o final dessa história o Lula ganha o Nobel da Paz aí? Ou a gente cria um equivalente Tupiniquim para poder premiar o nosso líder, nosso Mandela? Ele está tentando, né? Eu acho que essa questão da Abreu Lima é um caso bem particular, onde fica comprovado que o PT consegue ser mais incompetente que corrupto. É um negócio quase que impossível, né? Porque ele já é um partido notório pela corrupção e a gente se apega muito ao tema corrupção quando fala de PT. Só que se a gente fizesse um indicador, tivesse um nível PT de qualidade, ele é mais incompetente que corrupto, inclusive, porque vis-à-vis os pares, né, outros partidos e tal, você pode alegar que todos são corruptos, é o mantra da esquerda, né? Todo mundo faz, né? Todo mundo rouba. Então, você pode dizer, vocês são o PT um pouco mais corrupto, mas no quesito incompetência, eles são imbatíveis. E eu acho que pouco se bate nessa tecla, a, a tecla da incompetência. Ela é até tão ou mais nociva que a da corrupção. Imagine que esse é um projeto de 20 bi que não deveria ter existido. Poderia ter usado 20 bi para outra coisa, rendesse melhores frutos. Teve também a empreitada na indústria naval, também que foi pelo próprio A Lula. Sete Brasil, Tá né? cheio tá cheio de pataquada, tá cheio, não falta pataquada. Não, Em geral, Abreu e são decisões Lima, ruins. Abreu e Lima não foi nem a pior foi a Comperj, que Abreu e Lima pelo menos está funcionando, a Comperj nem isso, se gastou mais e hoje está fazendo, não sei, gás, alguma coisa assim, depois de Isso anos sem, parado. hein, Xará? Isso sem contar qual era o valor inicial do projeto e quanto que saiu a brincadeira, né? Exato, não, isso aí. Você ia trocar o piso do banheiro, derrubou a casa, fez outra e ficou pior. Basicamente É isso. isso. Mas desculpa, a gente te interrompeu, Vitor. Não, mas é isso, assim, infelizmente, e a questão da corrupção, ela perdeu força, né? Parece que nunca existiu agora, imagine, anulações de sentença, daqui a pouco a gente vai devolver o dinheiro para os corruptos. O próximo passo é esse, estamos aqui Não, uma mas já distância está curta de fazer devolvendo. isso. Posso te contar uma coisa? Já está devolvendo. Você sabe que essa saiu ontem, numa revista. Essa anulação da multa da JF, 10 bi, que o Toffoli Ela abre um tramitou. precedente absurdo. Não, deixa eu te falar. Ela já tinha pago, porque ela estava pagando não é para o governo, ela estava pagando para os prejudicados. Um dos prejudicados é a FUNCEF, que é o Fundo de Pensão dos Funcionários da Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal vai ter que devolver o dinheiro para a Olha que JF. beleza. Não é Não, legal beleza. isso? Então já Mas está é show de acontecendo, bola. Vitor. E aí os aposentados da FUNCEF vão ter que cobrir esse E dinheiro, né? Puta, Eles já estavam maravilhoso. cobrindo. Mas que bom, hein? Eu Mas que quero bom. ver, eu quero ver pedir para a SEC o dinheiro que foi pago lá de É volta para isso, Petrobras. isso é uma Essa eu questão quero também ver, que eu sim. ia. Isso é uma questão que eu ia até pensar aqui entre nós, porque veja só, é, essa forma, essa incompetência, né? Quando ela pode ser considerada não necessariamente só uma má gestão, mas uma gestão fraudulenta, que tem como objetivo talvez lesar a empresa. Hoje, a Petrobras tem o seu capital negociado fora do país, né? Está sob os rigores da lei, pagou multa pesada lá, né? Depois da passagem do Temer, tem alguns outros limitadores, né? Que teoricamente protegeriam a empresa, mas, por exemplo, as decisões estratégicas não, né? Então, acho que até abre uma fenda para isso também.
Mas o que você falou é isso mesmo, Vitor. Eu acho que na verdade, já que se começou a devolver o dinheiro, né? Ainda não temos É o caso de surreal. É o ainda não surreal. temos o caso de uma devolução na física, né? Mas, Isso aqui daria um daqueles romances épicos, do Garcia Marques, né? Essa coisa surreal, que é o Macondo, né? Como Realismo que é o nome da cidade? fantástico, Macondo. Isso aqui é um negócio Realismo absurdo, fantástico. É. né? E vai terminar na próxima conversa, quando o pessoal prender o Moro, né? Que é o que Opa, está se propondo aqui agora, uma na caça. verdade, na Uma verdade, caça, uma escalada caçando o Moro agora, que ele virou criminoso. na verdade, nós estamos virando uma grande sucupira, né? E o Lula é o Odorico, né? O cara que gritava morra Odorico, agora grita viva Odorico, né? E é exatamente isso, né? O nosso próximo item é esse. Então, eu vou até começar por você, Vitor. Na bolsa de apostas aí, de 0 a 10, ou quanto você está pagando por um, que vão enjaular o Moro? Ou é só para dar um apavoro, não vão chegar a tal ponto? Porque agora, nessa semana, o Dias Toffoli, né, a pedido da PGR e da Polícia Federal, se eu não me engano, abriu um processo contra o Moro, né, que supostamente teria ocorrido uma delação fraudulenta. Alguma coisinha, acho que foi 6 meses atrás, não, 20 anos atrás, confundi as datas, né, de 20 anos atrás, né, como se não. E ele hoje, como senador, porque eu também fico pensando, o foro para julgar o Lula não era Curitiba, era Brasília. Mas o foro para julgar o Moro por algo que ele fez antes de ser senador não é a primeira instância, é o Supremo. Parece que o país vive uma certa confusão jurídica aí, mas como eu não sou advogado, eu sou só um palpiteiro, né? Aliás, o espírito do nosso bate-papo é esse mesmo, né? Não é ser especialista em nada, tem sobre todo e qualquer assunto que nós falarmos aqui, tem gente muito melhor do que nós para opinar, mas nós somos isso mesmo, tudólogos. E aí, Vitor, vão enjaular o marreco, né? Ou é só para dar um susto para ele aprender a não se meter com quem não deveria? Eu acho que a turma vai tatear, né? Vai avançar à medida que não houver resistência, os sinais forem positivos, vão avançando. Pode terminar, sim, com uma prisão. Seria simbólico, antes do final do governo Lula, Muito bom. o Seria muito bom. prenderem o Moro, né? Eles iam revirar. Assim, eu não vou nem entrar no mérito. Eventualmente ele possa ter se excedido, né, em termos de algumas ações, e tal, mas as ações dele foram todas validadas à época pelo Exatamente. TRF, né, depois validadas pelo Supremo, enfim. Essa conversa é uma vingança, né? Uma vingança. Escorre o veneno ali da boca. Então, não bastará ele perder o mandato, né? É, eu acho que é uma situação previsível e não havendo a resistência, quando eu falo resistência, não é do Moro em si, é do ecossistema que nos envolve, né, de reclamar, o público, a audiência e tudo mais, não ficar conformado, aí vai rolar, eu acho. Tá Ou tudo dominado. talvez o Então, nosso os próximo tentáculos se bolão, espalhando por aí. talvez o nosso próximo bolão seja isso, seja esse, se o Moro vai ser preso ou não. Talvez a gente possa até estender sem o Bolsonaro ou não. Diz a sabedoria popular, Xará, que quem tem amigo não morre pagão. O Moro, a certa altura do campeonato, ficou meio que num limbo político, se você considerar que o país está polarizado, né? Ele saiu de juiz, foi para o Ministério da Justiça, sentiu, acho que esse governo está afundando, eu não vou afundar junto com ele, trairisticamente saiu do governo, foi para um limbo, quando percebeu que não deu jeito e que na eleição, se o PT ganhasse, ele estava ferrado, ele acabou tendo que voltar atrás e se aproximando novamente do Bolsonaro, mas too late, né? Então hoje o Moro está órfão. Eu, assim, numa situação anterior, eu acho que uma galera sairia às ruas em sua defesa. O Brasil, os cristãos não perdoam os traidores, né? A gente malha o Judas até hoje, né? E aí, Xará, eu acho que se derem uma cana no Moro, vai ter uma meia dúzia que vai se indignar, mas não consigo imaginar ninguém saindo para a rua, não. O que que você acha? Ou talvez ainda exista uma brasa a ser assoprada, a gente ainda tem um resto de vergonha na cara nesse país. é, é que nem quando caçado um Dallagnol. Não, não.
um fuzuê e tal. Quantas pessoas saíram na rua? Não tem, esquece. É assim, o Moro não é um líder popular, né? Não é Aliás, um ele não é nenhum cara. líder, né? Veja, então, não é líder de nada. Ele tem. Eu acho que ele se iludiu com os votos, com as intenções de voto que ele tinha, né? Agora, no mundo político, ele tinha que apoio? O apoio do Álvaro Dias, que, aliás, ele traiu, né, inclusive. O único apoio que ele tinha. Então, assim, não é só as ruas, né? O Bolsonaro, ele, óbvio, ele era um cara, um lobo solitário, e tal, nunca teve muito apoio na coisa, mas quando surgiu o fenômeno e que de fato arrastou massas, ele fez tinha em torno dele um certo ecossistema político mínimo, né? Que, e depois que engordou, né? Porque afinal o poder engorda o entorno, né? O Moro nunca teve isso. E eu acho assim, primeiro vão caçá-lo, né? Esse é o primeiro passo. E depois vão, no mínimo, ele vai levar uma multa milionária por alguma coisa. Arrancar O couro dele. tudo dele, se ele não for preso. Isso está claro. Você vê, pegar um negócio de 20 anos atrás que é meio para testar as águas, eu acho que é isso. É, podia pegar, sei lá, o cara baixou as calças do coleguinha na quinta série. Vamos julgá-lo, entendeu? Podia ser qualquer coisa. Tanto faz. Exemplo Vamos aqui. sensacional. Muito bom exemplo, O cara. gordinho da sala. É. É, Se não fosse enfim, eu, porque eu meti a porrada. não, tem que ser o gordinho, Na fio de vó, boa. né? Fio de Não o vó. balá, não o maloqueiro. Não. E, Ai, putz, sensacional. vão testar, né? É isso, vão testar as águas, vão ver qual é a reação, Até tal. porque estão reabrindo um caso que Vão avançar. basicamente estão reabrindo um caso em cima do testemunho de alguém que fez a delação, né? Então, assim, E que foi condenado. e que foi Não tem, condenado. ó, vamos combinar que o Moro não tem uma quantidade razoável de desafetos. É muito fácil encontrar pessoas que vão falar mal dele, né? Ah, com certeza absoluta, né? Faz Então, fila, né? é Distribui fácil. senha. Ô, Pô, Nora, e aí? O Moro vai ser preso, não vai? Ele errou politicamente, escolheu um caminho que ao final ele se isolou e não tem a proteção de ninguém. Então, eu já falei aqui, O eu Moro acho que virou o um Moro, leproso? Pode falar eu leproso acho hoje em dia? Sei, né? Ah, também ninguém vê, que foda-se. assim, sei lá, né? Hansen. Portador de Eu, hanseníase, né? Não pode chamar leproso. provavelmente. Bexiguento pode chamar? Lazarento? Sei lá, um Eu acho desses aí. O que puder falar, foi o que eu usei. Eu acho que o Moro, eu já até comentei isso aqui, eu acho que ele deveria, eh, imagino eu que se fosse ele, ia querer fazer naquele filme Clique, lá que o cara rebobina o controle remoto, sabe, e volta tudo para trás. Eu acho que assim, Aliás, agoniante aquele filme. Meu Deus. aquele é. Mas eu acho assim, para ele seria a situação ideal, voltar atrás, um monte de coisa que ele fez, tudo, porque até um certo momento estava indo tudo bem, tudo. Aí essas más escolhas, más companhias, más decisões, eu É. acho, tá? É que acho que foram o problema. Não o que ele fez, eu continuo achando que o que ele fez estava certo. Ele mesmo já tinha dito. O que aconteceu na Itália foi o risco que o Brasil corria, o que aconteceu na Itália com mãos limpas, que era o próprio sistema político derrubar tudo isso e desfazer tudo aquilo que a justiça estava fazendo. E foi o que aconteceu aqui. Agora, eu fico pensando o que, principalmente o PT, porque é uma coisa, e o Lula, né? É visceral, porque o sujeito agora tá amiguinho da Marta, que falou pestes, de todo mundo, não tem menos do Moro. Quando o Moro estiver fora da jogada, e esse pessoal lá do 8 de janeiro continuar lá preso, esquecido, tudo, para quem que eles vão apontar? Para onde que eles vão se virar? Assim, porque fica uma coisa assim meio um day after. O que que eles vão fazer depois disso? Não sei. Eu Ah, tenho uma certa eu te curiosidade. respondo. Eles vão Eles vão continuar deitar e martelando. rolar. Eles vão deitar e rolar.
né? Mas eu Quanto fico menos. pensando assim, quem seria o objeto desse ódio? Porque esse ódio não vai morrer, Ah, não vai mas morrer aí aí, nada, né? esse adversário, ele não tem nome, né? A Então, é só elite, uma curiosidade. essas Eu sei que coisas eles assim, vão né? inventar alguma coisa, É, né? vamos ver o que que vai ser, né? Mas Bom, eu tenho uma sensação que, assim, para mim, o maior erro do Moro não foi ter optado por seguir como ministro de um governo, ainda que talvez o definidor de tudo foi ele. Mas, para mim, a forma como ele saiu do governo Bolsonaro ali, ele se isolou de um jeito que, sinceramente, eu acho que ele vai penar. Bom, tem gravação do Lula aí, né, dizendo o que que ele ia fazer com o Moro, né? Hoje a gente tem uma Suprema Corte é, absolutamente alinhada com o governo. A maior prova disso que na reunião de Davos o Barroso foi lá. Eu, sinceramente, até agora, não sei, talvez alguém consiga me também não. explicar o Barroso que. foi para Davos? Foi, ele Eu deu consigo, declarações. E ainda falando foi, de meio ambiente e da defesa da Presidente do Supremo. democracia, quer dizer, é, nada a ver nem com Davos, Nossa Senhora. nem com a Suprema Corte. Não eu sei o que ele está fiquei fazendo. até curioso, e eu não vou, é só suposição mesmo, eu não vou me debruçar sobre isso, porque nem vale a pena. Quais países talvez tenham mandado o presidente da sua Suprema Corte da Vô, exceção feita ao Brasil? Eu arrisco dizer, com uma chance razoável de acertar, que talvez só o Brasil. Né? O que mostra que talvez hoje, na nossa Suprema Corte, seja um anexo do governo, né? Mais um gabinete ali, porque realmente é uma coisa extrema. Eu tenho a sensação, eu acho que prender o Moro, eu acho que não é por falta de vontade, mas eu acho que não seria produtivo. Você poderia criar ali uma figura de mítica, de alguém que está sendo flagelado, alguma coisa do tipo. Mas eu estou na linha do Xará. Vão inviabilizar a vida do Moro. Né? Vai chegar um ponto que ele vai falar: meu, melhor ir embora desse país aqui, pedir asilo político no lugar, enfiar o rabo entre as pernas e sair fora e já era, vou viver uma vidinha besta em qualquer canto, que por aqui eu não vou conseguir viver em paz. Porque eu acho que prender tem uma carga muito forte, né? Assim, simbolicamente falando, o juiz sendo preso, né? Então, assim, é tipo o lobo tomando conta do galinheiro. Mesmo para um povo sem bril como a gente, assim, pacato. Acho que mesmo com a gente, acho que seria um exagero, assim, né? Prender o cara. Eu acho, não sei. Pode ser que não. Porque também, do jeito que ele se isolou, também pouca gente reagiria. Mas seria tão forte, né? Você pegar o juiz que foi simbólico no combate à corrupção e prender ele, né? Tipo assim, os bandidos venceram, né? O Coringa tomou a cidade, o Coringa tomou Gotham City. Então, acho que só por isso não chegarão a esse extremo. Mas eu concordo com o Xará, acho que vão inviabilizar a vida dele. Então, é... bom, Mas aí que eu acho, eles vão testando, né? Se ah, à medida que as ações são tomadas e não há resposta, por que não prender, né? Tipo, aí eu acho que teria uma repercussão internacional, né? Eu acho que aí você atrai outros olhares, eu acho que é exagerar um pouco demais na dose. assim, a gente Enquanto ficar acabou no de, pecu... sobre repercussão internacional, acabamos de apoiar as republiquetas ditatoriais na questão de Israel. Ah, Pô, mas eu quer acho que maior essas coisas. vergonha que essa? Não, Mas mas assim, não, essa concordo turma não tá nem plenamente. aí. Estão vendendo essa narrativa. Então, eu acho que eles vão morder pelas beiradas. Se a coisa não Eu não tiver sei, eu acho que as resistência, coisas. Eu acho que as coisas elas não funcionam assim, tipo, do dia para a noite, mas elas vão se somando, né? Pô, o Brasil é o país que não se manifestou publicamente contra o terrorismo. Pô, o Brasil é o país que prendeu o juiz que combateu a corrupção. Eu acho que você começa a atrair um outro olhar. E o Brasil, queira ou não queira, tem alguma relevância, né? Assim, em termos pelo menos econômicos, sei lá, também não sei, né? A gente não. vem falando que é série Eu Sampaio gosto, B, eu gosto, Correia, eu gosto desse lado, eu gosto desse lado otimista. esperançoso. otimista É, do é. Porto. Eu acho que, Então, pô, isso É, me deixa mais é, animado talvez, com o é, país. talvez seja um pouco de Fica, ingenuidade, otimismo, achar que esses caras possam ter algum limite, né? não, Talvez não não tenham mesmo. subestime a falta de vergonha na cara dessa Não, turma. isso jamais. Exatamente. Eu já E assim, cometi um erro. e essa Já cometi questão esse erro uma vez na minha vida. essa questão de, pô,
pensar na repercussão internacional, eu acho que isso sozinho não segura essa turma. Não, o que que eu penso? Eu não estou dizendo, assim, eu não subestimo do que eles são capazes, porque a gente sabe do que eles são capazes. O DNA petista é feito de assaltante de banco, de terrorista. Esse é o DNA do PT. É o DNA daquele pessoal que vivia na clandestinidade, que se desconfiasse ali de que o coleguinha do aparelho estava dedurando, eles julgavam e executavam sumariamente. Isso a gente sabe. A questão é assim, até que ponto atender esse desejo de vingança e prender o Moro, o trade-off, o que que pode custar isso? Será que prender o Moro não pode gerar algum nível de comoção que funcione como um pavio de uma reação que não se Hum, ganha nada com isso? Não Como, sei. pavio no Brasil? Putz, esquece isso, não tem pavio nenhum. Bom, não Já Não, sei. o é. Moro, Eu o acho que, Moro, o eu Moro acho já que é o era. seguinte, já Não, que foi, já. ele já era. Veja Vai ser só, caçado, veja Não, eles vão só. não. atrapalhar a vida dele. Eu só penso assim, no quão simbólico e de alguma maneira chocante seria ele ser preso. Então, por Vê, isso que eu tô falando, vai se testando, se não houver nada, então vamos chegar lá, entendeu? Eu acho que no limite, sim, vai. Veja, o Lula já nomeou o advogado particular dele, no Supremo. Não estou nem questionando se o cara é capaz ou não. É advogado particular, que é o Zanin. Agora nomeia o Lewandowski, ministro da Justiça. Pô, ele faz o que ele quer. O Brasil já foi lá no usar Israel de genocídio. Que vergonha, que é vergonha maior que essa? Não estão nem aí por repercussão. Vão dominando. Se for o caso, vai ser preso. Bom, então o Moro que Aí mantenha o vai ter passe... uma reclamação. Vai ter uma reclamação de quem? Quem vai reclamar? Bom, então Ah, é a bom o ONU vai Moro manter reclamar? o passaporte em dia, né, Xará? Eu acho. Bom manter o ah, passaporte em não dia, tem já ir zero, montando ali um um. total de 0 pessoas vai Claro. se comover. Então, Não, assim, bom, o kit de hoje eu estava ouvindo. sobrevivência do Moro, manter uns US$ 2.000 guardado ali na capinha do passaporte, para sair corrido, um cartãozinho de débito ali de uma continha internacional, pode ser declarado, não tem problema nenhum, não é crime. Já deixa uma pastinha ali para o pedido de asilo pronto, vai documentando tudo, e passaporte em dia. E deixa uma passagenzinha aberta ali, porque qualquer Para coisa, algum ou então, país sei que não lá. tem extradição. Não, sai para o Paraguai ali, de lá a gente vê para onde vai. Fica pertinho aí da fronteira, sai para o Paraguai, vai de carro, mais tranquilo de passar. Aí depois de lá pega um voo, aí pede asilo político. Nós já temos uma juíza lá nos Estados Unidos brasileira na condição de exilada política, né? Aquela Ludmila Grillo, né? Ela foi aposentada, né? E segundo ela, não vi nenhum documento, mas ela hoje tem a condição de exilada política lá. Talvez a aposentadoria precoce dela, por motivos políticos, tenha ajudado ela nesse sentido. Bom, Mas falando aqui, só uma só coisinha, claro, só uma coisinha para encerrar. Voltando nessa história da falta de noção e de tudo do governo, eu estava ouvindo agora à tarde essa história da nomeação do Manteiga. Tinha um debate, eram 4 jornalistas, 3 estavam dizendo que não, que o Lula é assim mesmo, que o reconhecimento pelo que o Manteiga fez, blá, 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 tudo. Teve que justamente foi o que mais me surpreendeu, porque era de quem menos esperava isso, que fez a ponderação que eu faria. Ok, tá, ele reconhecer os serviços prestados, mas é o caso de você usar o conselho de uma empresa para dar um cargo para alguém em retribuição? Eu não sei, quando tenho alguma dívida com um amigo, alguma coisa assim, eu faço um jantar legal, eu monto uma cesta, sabe, com vinhos, com coisas assim, mando tudo. Agora, é tão sem noção, tanto o partido quanto boa parte da imprensa de achar que isso é normal. Ah, não, mas é que ele agradece as pessoas que eram fiéis. Gente, às nossas custas. Eu não sei, mas por isso que eu digo, faz uns para 2 dias mim, que eu estou tão brava com a imprensa que eu não para mim sei. Mas surpresa isso, zero, porque o PT nunca soube a diferença entre partido e governo, não ia ser agora. Pelo contrário, agora Exatamente. menos ainda. Agora, a imprensa que deveria pelo menos ressaltar isso, não ressalta. O pessoal fala, não, mas isso é normal, porque é uma nomeação política, não sei o quê. Gente, às nossas custas, isso. o Manda Brasil, vocês, o brasileiro caramba. está acostumado com o patrimonialismo, né? Então, Então, mais uma dessas coisas. É que essas nomeações, elas são meio que também inócuas, porque ele não vai fazer nada, ele como conselheiro, um dos X conselheiros da Vaga É não vai só uma fazer nada. boquinha, né? É uma vai ganhar boquinha, uma vai grana. Eu ganhar o vou, dinheiro, eu vai vou, ganhar o dinheiro. deixa eu sair em defesa aqui do Manteiga.
O Manteiga, pelo menos, foi o ministro da Fazenda mais longevo da história do Brasil. Vocês sabiam disso ou não? Sim. Sim. Ele foi o ministro da Fazenda mais longevo da história do Brasil. Então, não é que ele... ser ministro da Fazenda é um cargo, por mais que esteja tranquilo, tal, é sempre um cargo complicado. E ele conseguiu ser o mais longevo. Então, não vejo... Tem um problema ideológico, das ideias, não gosto, tal. Mas se tem um cara preparado para ocupar qualquer cargo, é um ministro, é um ex-ministro da Fazenda, né? Então, nesse Mas a sentido, capivara, né? esse é outro problema, a capivara de todos ali, não sobra ninguém, né? Então, não é, isso não é filtro, né? Nós estamos falando aqui da competência, não que ele seja competente, desculpa. Dentro da cabeça Do Lula, de da quem está no experiência. governo PT, ele é um cara competente, assim como a Dilma. A Dilma foi presidente da República durante 6 anos, né? 6 anos. Ex-presidente da República tem experiência. Não estou falando da competência. Bom, muito pior do que isso é a Aniele Franco no Conselho da Tupi, Ah, Isso. sim, sem sombra de É dúvida. verdade. tá Sem sombra de certo? dúvida. Sem sombra de Só para dúvida. colocar coisa, né? É Não, pior. e É com pior. O esse Manteiga no Conselho critério, da com Vale não certeza. me agride no sentido de Lógica. experiência, tá certo? Não, você Porque está certo faz nisso daí. parte É menos ilógico. do contexto. Mas você É vê menos como, ilógico. você vê como a barra é baixa, né? A gente está achando Ah, que mas isso total. é inegável. Mas aí que está a Total, questão da total. incompetência. Aqui existe Isso. né, o endeusamento da incompetência. Então, é normal, até normal. É normal também ele nomear o Flávio Dino. Ia Hum. nomear quem? Algum cara de conservador? O Não Ives iria. Então, você Gandra. tá, não vai, né? Então, Isso. ele está lá cumprindo o que é esperado. Então, até aí, ganhou a eleição, tem direito a nomear um cara. Mas é aquela coisa, né? É um prêmio, assim como a Dilma, né? A Dilma faz o quê naquele banco dos BRICS? Faz nada. Ela Ô, tá ganhando dinheiro. finalzinho Imagine do mês ali, fazendo. quando ela abre o cebolão, ela ri fácil, hein? Então. Mas então, eu queria ser uma mosca para ver ela conversando lá em chinês, como é que está sendo esse dia a dia. Mas na prática, essas instituições caminham sozinhas, né? A figura do presidente é uma figura Ah, mais sim, é protocolar, simbólico. decorativa. Então, assim, o Manteiga no conselho da Vale vai entrar mudo e sair calado. Ponto. Tá lá, Bom, tem uma cadeira lá, né, do governo, ó, ele direito, mas nós temos três temas pendentes ainda. Cada um vai, eu vou indicar um relator. Os temas pendentes são redesoneração da folha de pagamento, que eu indico como relator o senhor Marcelo Gutermann. Depois nós vamos falar sobre Davos esvaziada, com destaque para a presença de Milei, a relatora do processo é a dona Nora. E depois nós vamos falar sobre Trump is back, e o relator do processo é ele que está lá no ventre da besta, Vitor Loyola. Começando aqui pelo Xará. Xará, nós vamos ter a redesoneração da folha de pagamento. Acho que tem dois aspectos aí a ser ponderado. A própria medida em si, né? Desonerar é questionável, tirar, onerar, pelo menos da forma como foi feita politicamente, a revelia da vontade manifesta do Congresso também não foi. Bom, qual que é a sua... O que que você tira de suco disso aí, dessa história da redesoneração? O engraçado é ver o governo do PT atacando uma medida do governo do PT, né? Foi a Sensacional. Dilma que desonerou, né? E agora estão lutando até né, para tentar reonerar. E você sabe, isso é para ser justo, né? Quando perguntam para Dilma, e mesmo para Lula, qual foi o erro cometido, eles falam da desoneração. Qual foi o único erro que eles reconhecem no governo, todo o governo, foi a desoneração. Interessante isso. Porque justamente Mas você está abrindo mão de imposto, e é né? difícil voltar E atrás, né? imposto é vida, né? É difícil. É que nem você Então, contratar que você não pode mandar embora, né? então é aquela coisa. Bom, vamos lá. Esse imposto serve para financiar a aposentadoria. Então faz sentido você cobrar. O problema é que a folha de pagamentos ela é tão pesada que inibe a contratação de trabalho formal. Os dois lados
tem suas razões, né? Eu acho que aqui é uma briga política de, olha, você quer Tal- mais, E talvez você até quer mais anterior, né, arrecadação. Xará? Talvez a questão seja até anterior, né? Porque, como você disse, existem sob bons argumentos dos dois lados. Talvez a questão seja anterior, né? Discutir aquilo que não se discute, que é o tamanho do Estado, né? Porque a gente Ah, fala de mas reforma aí, Porto, tributária, né? tá bom. Esse é outro governo, não é este, né? É, Então esquece, isso aí não adianta. Ah, não, seria bom, né, que não houvesse bandidos na rua, verdade, mas tem, né? Então não adianta. O governo é do PT e é isso aí, né? A questão é, o, o- eu acho até, na verdade, que o Haddad, ele está jogando para a plateia. Ele sabe que tem ele sabe que ele não vai conseguir. Só que ele tem que mostrar para o mercado que ele está lutando. que ele Ele está tentou, concordo. lutando, ele está fazendo tudo possível para lá na frente ele dizer, olha, gente, fiz tudo possível. Eu vou ter que mudar essa meta aqui. Nem que isso, concordo plenamente com você, acho essa leitura perfeita, nem que o custo disso seja o custo político de parecer afrontar o Congresso, mas que, na Isso, verdade, mas faz parte do jogo de cena. nada mais é do que firmar uma posição, né, sabendo que tem o custo de enfrentar o Congresso, que não vai passar, mas exatamente quando cobrar, falar, não, eu tentei, a minha É, parte eu fiz, né? Ô, como se isso Nora e fosse Vitor, suficiente, né? Porque não o é, a gente já mercado, sabe, né, que legal, você tentou, tá bom. de Toma boa aqui um intenção a prêmio na gente sabe porra que o disso aí. inferno está cheio, né? Nora e Vitor, Exatamente. sobre esse tema aí, vocês querem fazer alguma ponderação adicional ou podemos passar para Davos? Não, só um detalhe completamente fútil, mas vocês viram como ele está abatido? Tá um caco. Um cara que se achava um galã, um negócio assim, tá um caco. Tá impressionantemente desgastado, Vai né? precisar de um lifting e mandar uma graxa no telhado Nossa, quando sair, Nora? esse precisa de muito, né? Eu confesso, eu nunca fez meu gênero, tá? Nunca achei um cara bonito, mas ele se acha, né? E tá um caco, tá realmente acabado. Tudo O bem. poder tem É momento um custo, caras, né? tá? Momento caras. Pronto. O poder tem um custo, né? Basta sempre a gente vê aquelas fotos, né? Antes e depois, né? Quando o cara entra É, no é. poder, quando ele sai, né? Collor, o próprio Obama, né? Enfim. E, Vitor, podemos seguir em frente? Então, agora eu vou Seguimos, passar siga o o relator sem próximo. ressalvas. Então, o próximo processo que a gente tem aqui na pauta do nosso colegiado é Davos, com destaque para a presença do Milei aí, com uma voz Uhum. meia incômoda, né? Primeiro, ele já chama atenção, né? Porque diferente dos líderes de esquerda, que não abrem mão dos luxos dos cargos, né? Ele foi de voo de carreira lá para Davos, né? E chamou atenção por isso. Claro, tudo isso também tem um cálculo político aí, enfim, mas não é todo presidente que pode entrar num avião num voo de carreira como ele e o Bolsonaro vivem fazendo. E Será que ele Folha teve uma. Econômica? Aí também você já está forçando a amizade, né? Não precisa Não, tanto também, né? Não eu acho precisa que o tanto. cara pode caprichar em Folha Bom, Econômica. mas eu acho que exagera um É pouquinho, né? longe, Mas hein? enfim, Buenos Aires da Voz deve dar aí umas belas 15 rolê. horas de voo. E É. voando de aerolíneas não deve ser fácil, deve ser, Nossa, com não, aquela não deve comidinha melhorar, ainda das não aerolíneas. deve melhorar a experiência. Agora, o que você achou É. da participação? Me pareceu, o evento me pareceu esvaziado, né? Das grandes nações, acho que só o Macron estava presente, mas a fala do Milei, pelo menos, talvez tenha falado com o público cativo, mas ele afrontou ali a maioria dos presentes, né? Na sua grande maioria, representantes dos estados, né? Contra o qual ele falou, né? Não, eu acho assim, eu gostei do discurso dele, tá? Um discurso bem certeiro, bem assim, bem dentro daquilo que ele prometeu a campanha inteira e que ele falou que ele ia fazer. A gente se surpreende, né, quando vê um político que assume e faz o que prometeu que ia fazer, né? Mas tudo bem, é bom a gente observar isso. Ele fez. O fato do voo de carreira, eu acho bom, é um símbolo, mas os símbolos são importantes também, tá? Fazem parte
de uma liturgia, tudo. Gostei, gostei. A Argentina está para lá de quebrada, tá? Acabou de renegociar o acordo com o FMI, são quanto? 40 bi, se não me falha a memória. É uma dívida, assim, absurda. Então, é um símbolo. São 300 mil dólares a mais. Ok, tá bom. Não chegou com uma comitiva absurda, não foi ninguém da Suprema Corte com ele, nada disso, tá? Foi uma missão enxuta. E uma coisa que eu acho interessante é que, assim, bom, virou popstar, né? Tava todo mundo atrás dele, o discurso dele foi assim, lotado, tava lotada a audiência, e, sim, esvaziado um pouco, tá, mas todo ano tem Davos, todo ano tem a mesma coisa, então, não sei se estava mais esvaziado do que nos outros anos, tá, não tenho muita certeza, e uma coisa que eu achei interessante, eu estava relembrando, eu até fui pesquisar ontem, que o Lula não foi e não foi nenhum ministro. Aliás, ele mandou dois ministros que estão se matando, né, entre eles. Marina Silva, do Meio Ambiente, e o de Minas e Energia, né? Só faltou eles discutirem a exploração de petróleo na Foz do Amazonas, né, em público. Então, assim, não faz o menor sentido ter mandado só esses dois. O Barroso, não consigo entender o que um ministro da Suprema Corte faz num evento desses, né? E o engraçado é que quando foi o primeiro fórum de Davos do Bolsonaro, ele foi extremamente criticado, inclusive até entrei na página do PT para checar, porque ele não aproveitou o tempo com os CEOs, que ele poderia ter feito um monte de contatos, blá, 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 tudo isso, e agora o Lula nem vai. Ele não foi, aliás, não foi este ano, não foi o ano passado também. Então, assim, quando é o outro, é um absurdo o sujeito não aproveitar os encontros que poderia tudo. Agora, o sujeito ficar aqui no Brasil e não ir, não sei, mas, de novo, Mas coerência. uma divindade não vai nesses eventos. Mas você As sabe que tem pessoas têm que vir até a divindade. então, tem um autor francês que eu gosto muito, que chama Régis Debray, e ele tem uma série, ele é um estudioso de comunicação, tudo, e ele foi assim, eu gosto muito, muito dele, ele foi da esquerda em 68, participou das manifestações, tudo, foi ministro do Mitterrand, se não me engano, tá? Mas é daquele que foi tudo à esquerda que podia e depois começou a repensar um pouco as coisas, tá? Está longe de ser o liberal, mas... E ele fala isso, os ditadores, eles não são como é que é a palavra que ele usa em português? Eles não são, não é nômades, mas enfim, é isso. E é verdade, os ditadores, eles gostam de ficar no feudo deles. Eles têm medo do que tem lá fora, de serem expostos e de verem outras coisas que eles não querem ver, tá? Eu acho que vai um pouco por aí também. E não tinha o menor motivo. Mas o Lula, francamente, tem campanha aqui pela reeleição dele, do partido e tudo mais. E dane-se a relevância internacional. Essa história de colocar o Brasil num papel internacional relevante já foi para as calendas, né? Enfim, gostei. Vamos ver, quero ver depois os outros. Outra coisa importante, eu não consegui ver ainda. Todo ano, o Fórum de Davos divulga uma pesquisa feita com acho que 3.800, quase 4.000 CEOs e presidentes de fundos, tá? E o Brasil, já o ano passado, já tinha caído muito no interesse dessas pessoas, e não é, de novo, não é só o varejo, não é questão da desoneração da folha que assusta esses CEOs para investir no Brasil, tudo. O problema, a preocupação deles é muito mais macro, tá? O que é mais preocupante ainda, nós estamos perdendo relevância, tá? Então, e a passos Aí, largos. ó. Ó o Sampaio Correia caindo para a terceira. Aí, ó. Para a Então, Série D. É. Para a é Série isso. D. Mas provavelmente o Lula não foi para Davos por uma razão muito mais banal. A Janja não quis ir para Davos. O Bebê já conhece a Ai, Suíça. Davos, tá frio. É, Puta saco. é Acho isso. que Vai fazer não. o que lá nesse frio lá? Tem muito shopping? Tem loja? Não, não tem. Então, não quero. Não, tem Não, outra coisa, o lugar tem um fica meio lado bom. afastado, não tem muito o que Tem um lado fazer. bom. Imagina ele ter palco lá para ficar defendendo essas ideias jurássicas, né? Tá bom, não é de todo ruim ele não ter ido, não, vai. Sejamos um pouco polianas, não, vai. Pelo menos não passamos essa vergonha. Tem um lado positivo.
Ô, Vitor, bom, agora você é o relator do processo Trump is back. Você que está aí, a vitória dele nas prévias no Iowa não é necessariamente pelo estado em si, né? Que não é tão relevante assim, né? Acho que a gente só ouve falar do Iowa em eleição mesmo, assim. É tipo, não sei, talvez um. Não É nem vou a usar nenhum primeira exemplo. primária sempre, né? Então, É. a gente escuta porque Mas é a o primeira que primária. chamou a atenção foi o tamanho da vitória em relação aos seus Mas isso, concorrentes isso, isso de já era partido, né? esperado. Não é nenhuma surpresa. Ele vai varrer do mapa os adversários. Tem dois candidatos que eu considero bons, né? Tem o governador da Flórida e uma outra que Nikki foi Haley. ex-governadora da Nikki Haley. Carolina do Norte. São dois bons Ela também candidatos. ela também foi da diplomacia americana, né? Ela foi embaixadora na ONU, Foi. né? Então, assim, só que o momento é dele, né? Construiu, assim, esse momento muito embasado numa administração Biden que está longe de ser considerada boa. Então, ele deve ser escolhido candidato com folga, a menos que haja alguma reviravolta. Eu não acredito que o Supremo vai interferir no desfecho Nos disso aí. Estados Unidos eu acho que é um pouco mais É, difícil, né? você tem os partidários fazendo, né, o partido fazendo essa escolha e tal. Se fosse no Brasil, muito provavelmente teríamos um desfecho diferente, porque o Supremo é um órgão né, tribunal político. Aqui não. Então, eu acho que não vai acontecer nada. E talvez Ele até para os tem. democratas, né, ter o apelo de ter o Laranjão, né, como um vilão já pintado, né? E isso talvez despertar essa rejeição. O problema está no candidato do governo, Biden, né? Hoje em dia é cada vez mais notória a fragilidade dele por conta da idade, né? Isso. E existe essa conversa, né? O Partido Democrata ele não se preparou para ter uma candidatura viável que pudesse substituir a do Biden. Normalmente, os, Os vices, os né? governantes. Não, os vice, seria o vice na próxima, não nessa, né? Então, o incumbente se candidata à reeleição, não há muito questionamento. Isso é praxe. Só que aqui existe os indicadores de campanha que indicam uma derrota iminente, caso o Biden de fato concorra à reeleição. Mas ninguém, o partido não chegou a se manifestar, se posicionar e falar, Biden, está na hora de descer, porque ele também não quer. Né? Está na hora de descer aí com antecipação e tal. A vice-presidente é uma figura apagada, né, nesses últimos 4 anos aí, 3 anos, não se ouve muito falar dela, seria uma espécie de sucessora natural, mas não Seria o Al emplaca, Gore da então, vez. mas não emplaca, então não tem. No momento, você sabe que aqui não tem a importância do voto popular, não é o que vale, né? São o Os voto do colégio delegados. eleitoral, então são 50 eleições para presidente, onde o vencedor leva todo o estado. Então, se você ganhar num estado de 51 a 49, vale exatamente igual a você ganhar de 80 a 20. Então, pronto. Então, quando começarem a sair pesquisas de voto popular, elas dizem muito pouca coisa. O que diz mesmo são os resultados nas pesquisas dos estados. Tem 11 estados, dos 50, tem 11 estados em que você não pode cravar se ele é um estado recorrentemente republicano ou democrata. Que eles Né? chamam de swing states, né? São 11 hoje. Isso aí, esse número varia. Tá? Alguns estados eram swing states, se tornaram mais republicanos ou democratas, e outros não eram swing states, se tornaram swing states. Né? Então, são 11. É aí que vai ser a briga. E muitas vezes são estados pequenos, né? Então, e o que se diz, né, nas pesquisas é que o Trump já reverteu, no momento atual, na boa parte desses estados em que ele perdeu por pouco na última eleição, nesse momento ele ganharia com folga, em boa parte deles. Ou seja, o cenário de colégio eleitoral estaria bem mais favorável para o Trump. É o que se dizem hoje os números. Né? Então há uma Se ele expectativa. pudesse, ele anteciparia a eleição, né? Mas não tem jeito, Tem vai ter 12 que. meses ainda, né? Não sabemos, né, o que vai acontecer.
mas ele, dessa vez, ele é favorito. Então, por exemplo, esse ano eu não vou apostar contigo. Eu lembro que, né, Malandro. na outra vez Eu me eu deixei levar apostei, pela ganhei um emoção. Deixei levar. almocinho, né? Eu ganhei um almocinho. Esse ano Um eu não não, vou vários, apostar. né? Eu acho que ele leva, ele é favorito. E aí vamos ver, né, como vai ser. Nora e Xará, algum Mas ainda tá comentário frio aí? o assunto. O assunto ainda não tá tão caliente, tá? Eu acho que tem Só uma. me diz uma coisa, você já descolou o seu bonezinho branco do Trump ou ainda não? Não, eu sou neutro aqui, não, imagina. Sou nem americano para entrar nessa de Não vai discutir. tomar um partido publicamente. Muito E bem. mesmo porque aqui na Flórida, a eleição está Aí não tem nem decidida o que já. discutir, né? Que o Partido Republicano ganha. Fácil. A Flórida não é swing state, não, né? Já foi, Já Já foi. há foi, nem, 20 nem anos. mais. Na eleição do Bush, Mas, ela foi uma eleição super mas apertada. então, mas Mas, Ela a eleição deixou foi de ser apertada naquela também eleição, né? hã? contra Hillary Clinton, foi apertada também. Não Eu foi tanto lembro. apertada, não foi tão apertada assim. Na última já foi uma diferença mais folgada e agora tá cada vez mais gritante. Então não é um lugar que o, que o, que o Biden venha a ter esperanças, entendeu? Nem perde tempo, né? Pode ser que lá na frente volte a ser um swing state, mas hoje, como o Trump não vai nem pisar na Califórnia, né? Já perdeu. Então, eu acho que tem Sim. essas particularidades. A Bom, campanha Xará e Nora, vocês ela têm algum. gira em torno dos estados com disputa mais acirrada. Xará e Nora, vocês têm Não, alguma da observação? minha parte, Tá. Eu vou fazer o seguinte, vou ó. com o Nós relator. tínhamos. Eu tinha colocado aqui para a gente falar alguma coisa sobre inteligência artificial, e é muito legal, vai ser muito divertido a gente falar sobre inteligência artificial, porque nós vamos exercitar o nosso palpitismo ao extremo, né? Na nossa total condição de leigos, mas palpiteiros ao extremo. Mas vamos deixar para a próxima, porque nós já estamos com mais de uma hora de bate-papo. Então, eu queria passar para a nossa rodada final, e sendo cavaleiro, falar para a Nora aí qual que é a bola dentro, qual que é a bola fora, e qual que é a dica que ela deixa para a gente. Então, a bola dentro, eu sei que é meio surreal eu falar isso, mas foi o Lula não ter ido para Davos. Eu acho que nos poupou de um vexame internacional, tá? Então, eu acho que foi bola dentro, sim, saímos no lucro, tá? Eu acho que foi melhor assim, a outra opção teria sido muito, muito, muito pior, tá? Será que não Ah, foi aconselhado por alguém? Pô, você está falando muita né? besteira, melhor você ficar. Não, até porque ele não segue conselho de ninguém, então não, acho que não. Acho que ele tá mais focado na campanha aqui e Eu tudo, acho que a né? tese da Janja não tá afim, ela tem fundamento, hein? Eu acho que é por aí, eu acho que é por aí, né? Não tem brusinha para comprar lá, eu acho que não. Quem já não gosta de frio. Isso aí. Então eu acho que é isso. Tá? Bola dentro, bola fora tem um monte, né? Dá para escolher qualquer uma. Mas eu acho que agora essa, essa ressurreição de Abreu Lima, eu acho que pode ser assim, deve ser o top 5, provavelmente, das bolas Alguma fora. dica, Nora? Não, eu tô tentando lembrar. Eu vi um filme interessante ultimamente, mas eu não sei. Eu tô vendo o True Detectives, um pouco antigo. Interessante, um pouco arrastado. Tem o mesmo problema que tem todo filme ou toda série que o produtor trabalha no filme. Ele se acha, né? Então, haja Woody Harrelson e o. Eu sei qual que é esse. É legal, eu tô na primeira temporada ainda. Já saiu a quarta, mas eu tô atrasada. Mas é interessante, tem uma estética interessante e tudo. Agora, o problema é esse. Eu acho que o produtor não É da poderia trabalhar HBO, no né? próprio filme. Não, tá Ele- na não Prime, é na ele e Amazon. o Não, Matthew HBO, McConaughey lá? HBO, tem razão. Mas eu acho assim, devia É ser o Woody proibido. Harrelson e o Matthew McConaughey, não é isso? Exatamente, a primeira temporada é. Então, eu acho assim, devia ser proibido o produtor trabalhar no próprio filme, porque é mais ou menos como foi Nasce uma Estrela com a Barbara Streisand, né? Ela era produtora e aí o cara olha para ela assim, nossa, você é linda. Gente, não dá. Paixão é paixão, mas não dá para dizer que a Barbara Streisand, né, é linda. Então, eu já cortaria tudo isso. Mas tá interessante, eu acho que tá no bom caminho. E É isso. você, Vitor? Qual que é a sua bola dentro, sua bola fora e sua dica? Uma bola fora,
foi citado aqui na nossa conversa, que eu não sabia, foi a ida de Barroso a Davos. O que o presidente da STF vai fazer lá? Boa Tipo, pergunta. Quem souber, avisa pra gente aqui. é uma vergonha atrás da outra, né? Vergonha atrás de Essa seria vergonha. a bola fora. Acho que eu não, bola dentro não tem. A dica tem duas. A primeira é que a minissérie a minissérie, né, Berlim, que é um spin-off do La Casa de Papel. Você já Para quem terminou de gostou ver? já terminei, gostei. Não é igual a Casa de Papel, mas ela é muito nessa mesma pegada. Tem umas histórias românticas, uns Sabe o que que diálogos me, muito sabe o que interessantes que me pega entre nessa série? personagens. Aqui a gente sabe o que acontece com ele, para não dar spoiler, mas a gente sabe o que acontece com ele na Casa de Papel, e isso é antes da Casa de Papel. Então, eu não Mas sei. não, você não, você nem associa, durante os episódios você nem pensa nisso. Você Ah, meio que entendi. desvincula. Mas isso seria o lado ruim. Por isso que eu até demorei para assistir. Mas esse Tá assiste é bom, aquela mesma pegada, vale a pena. Se você gostou de tá Casa de bom. Papel, vai. Vai gostar de E a outra, Berlim. a outra dica, eu acho que nós não chegamos a comentar aqui, porque foi aquele período de férias, que eu não sei se chegaram a comentar em outra ocasião que eu não estava, que é a minissérie da Copa, Captains of the Aí vocês Captains of, comentaram no grupo. Eu Eu acho comecei que a assistir. acho que fomos comentando, Capitães sim. dos, não sei, como que é o nome da minissérie? Eu não sei, Captains of the World, Capitães do Mundo. São seis episódios, fantástico. Eu, por uma circunstância, acabei repetindo, porque eu vi sozinho, depois meus filhos estavam vendo o vídeo de novo. Assim, muito bem feito. Para quem gosta de futebol, tem que ver. Eles fazem a série Vou meio naquela assistir. pegada da Survival, né, do Fórmula 1. Putz, e o último episódio, contam da final, né, que foi a maior final de todos os tempos, assim, é muito, muito bem feito. Quem não viu, vale a pena. Isso até para quem não gosta de futebol, eu acho uma série Você espetacular. assistiu Seis Todos os episódios. Corações do Mundo, da Copa de 94? Assisti, mas foi É só melhor ou um. pior? Melhor, porque aquele foi só um episódio, Sim. né? Então, e era um outro nível de produção, 94, tô falando de quase 30 anos depois, né? Então, ele agora são 5 episódios, você tem todos os times, eles vão caindo à medida que eles vão indo embora, né? O Brasil, infelizmente, vai até o episódio número 4, depois a gente é despejado pela Croácia, mas ele vai contando, ele vai E o nosso capitão afunilando, é o Thiago, hein? Sem contar que o capitão é o Thiago Silva, né? isso, é isso. Ele não é tão, mas tem, Pensar então, que a e gente teve coloca, Bellini, né? Puta é, merda. Bellini, Carlos e ele Alberto, tem Dunga. depoimento dos jogadores, depoimento de pessoas, de jornalistas e tal, torcedores, familiares, eles criam todo da torcida. É muito emocionante você ver essa reação lá de Marrocos, né? Enfim, tem uma conversa muito boa, obviamente o desfecho super positivo, né? O desfecho poderia ser diferente, não, né? Por Como torcedores, né? se o cara do atacante da França faz aquele gol no último lance do jogo, que o goleiro Defende da com a perna, Argentina né? fez a maior defesa de uma final de Copa, ele faz a defesa de handball, ia ser 4-3. A história seria outra. O Mbappé seria o extraordinário e o Messi ia sair da história como um cara que nunca ganhou uma Copa. Né? Você vê que um pequeno detalhe muda tudo. Né? Mas assim, vale muito a pena. Não sei quem já viu, mas esse eu recomendo, porque foi uma produção fantástica. Para quem gosta de futebol, indispensável. E aí, Xará, e você, hein? Qual que é a sua bola dentro, sua bola fora e sua dica? A minha bola dentro, me dói no coração ter que elogiar o governo Lula, mas neste caso, os caras deram uma bola dentro, que foi a mudança da tributação de fundo de investimento de PGBL e tal, e fundo de pensão de maneira geral, né? Que você tinha. É uma coisa técnica, mas Xará, eu acho que alguém ainda vai descobrir que eles fizeram isso e vai retroceder, né? Porque foi uma coisa boa, não, né? foi uma coisa boa, assim, eles estão abrindo um monte de arrecadação, Isso né? que é Porque surpreendente, né? Porque no final você vai efetivamente escolher o você que vai que é poder melhor, né? otimizar, você vai otimizar o seu imposto de renda lá na aposentadoria.
Então, de fato, a bola bem dentro e facilita muito a vida de quem vai viver de renda na aposentadoria. E a bola fora? Essa é a minha bola dentro. A minha bola fora vai para o filho do ministro da STJ, Nossa, que, num lapso, se deixou filmar com roupas de grife em Amsterdã. Ainda a, bem que nós a temos vaidade é o juízes. meu pecado predileto. Então, muito, muito ruim, né? Porque denigre a imagem do juiz, do STJ, muito ruim. Então, ainda bem que nós temos juízes no Brasil que estão preocupados com esse tipo de repercussão muito ruim, né? E cassou Os todos os vídeos. vídeos, não pode mostrar mais. No Muito Brasil, bom. lá fora pode. Pode. Quer dizer, Sensacional. né? Então, no Brasil não pode. Então, ainda bem, né? Aí a bola dentro para essa juíza que protegeu as nossas instituições. Nossa democracia não corre mais risco, que ficou aí frágil diante desse episódio por causa de um, Agora, de um Xará, pecado comentário menor. maldoso. Tem gente que nem o dinheiro basta, né? Tem que, Nem o tem que dinheiro desfilar, basta. né? Nem o dinheiro basta. E alguma dica, Xará? Não, eu tô sem dica hoje. Bom, vamos lá. Minha bola fora vai para o Barroso em Davos. Difícil de entender a presença de um presidente de uma Suprema Corte nesse evento com essa característica, né? Normalmente, eu acho que seria uma posição que deveria se caracterizar pela discrição e não sair mundo afora opinando sobre tudo e qualquer coisa, até porque deveria haver gente mais sobre assuntos técnicos, deveriam haver melhores representantes do país e do governo. Não me parece ser papel de um representante do judiciário. Acho que esse é só um sintoma do que a gente vive hoje, de como os poderes estão embaralhados, especialmente judiciário e executivo. A minha bola dentro, a primeira vai para o Milei em Davos. Eu acho que ele fez, assim como no discurso de posse, um discurso lá bastante marcante, né? Ainda que eventualmente algumas pessoas possam dizer, e talvez não estejam mentindo, que ele está falando com um público cativo, mas não deixa de estar num fórum, né, onde a sua esmagadora maioria de participantes são representantes de estados, e criticar o tamanho do estado para um público assim, eu acho que é um gesto corajoso. E acreditem se quiser ou não, mas eu vou explicar o porquê. Uma bola dentro também para o Alckmin, né? Que está propagando aí pelas redes sociais, que fez uma economia de 75% na vice-presidência. Eu acho que por tabela ele mostrou o quanto esse governo é gastão, né? Porque se ele conseguiu reduzir tanto assim a economia e a gente vem apresentando déficit atrás de déficit, aí ele é a prova viva de que esse governo poderia ser muito mais eficiente do que é. Como dica, eu deixo a nova temporada do The Crown, né? Talvez não tão boa quanto as demais, mas com dois destaques aí. A atriz que faz a Diana, sensacional. Os trejeitos, o olhar, sabe aquele olhar meio de baixo para cima, encabulado que ela tinha. Então, assim, é uma interpretação, a meu ver, magistral. Além de se parecer com a Diana, mas os trejeitos, assim, parece incorporar. E também ali mostra um pouco, tô vendo um pedaço muito interessante, né, da ascensão do Tony Blair, que tinha uma popularidade incrível, que gerava Essa muitos parte foi ciúmes na realeza, né? E a Elizabeth, né, incomodada com aquilo, manda fazer algo que a família real não estava acostumada, né? Ouvir o povo, fazer pesquisas, né? E o resultado daquelas pesquisas de popularidade não são nada agradáveis, mas ela espertamente, né, começa a se mover por conta do resultado daquelas pesquisas e mostra o seguinte, né? Se tinha alguém nesse planeta Terra para ser talhado para ter uma coroa, era essa tal dessa Elizabeth, que a bichinha não era fácil não, viu? Bom, eu acho que é isso. Ah, Você sabe que nessa série, que eu também achei ótimo, tem um detalhe só que eu sei que fica um pouco fora do contexto, que o ator que faz o o Thiago, Charles ele é não tem super a cara de ser. expressivo. Ele é Exatamente. expressivo demais, né? É. Expressivo demais. Tinha O que ter Charles alguém com não um pouquinho era. mais de cara de songamonga, né? Eles deram uma Isso, devia força ser um pro pouco Charles. mais songamonga. Colocaram um cara mais boa pinta e tal, com algum nível de expressividade, né? Tinha que colocar alguém mais songamonga lá, né? No, no, nos, nas, Concordo.
Nas temporadas anteriores, o ator era mais Songamonga, não sei se você lembra, Sim, quando ele era exatamente, concordo jovem, né? plenamente com você. Estava Quando ele mais era bem jovem, ele era mais caracterizado. Songamonga. Agora, esse Charles dessa última temporada, que por questão de idade Ah, mudaram o muito ator, bom. ele é muito expressivo, né? Pô, até Boa parece que o pinta, Charles é né? aquele cara, né? É. A atriz que faz a Camille faz jus ao papel, né? Que, digamos que a Camille não se notabilizou aos olhos do mundo pela sua beleza, né? E esse ator não, né? Deram uma colher de chá pro Charles. E uma outra dica de série, mais uma temporada do Breaking Point, para os amantes do tênis aí, mostra os bastidores do circuito e o que que é legal, né? Não está tão focado, aliás, não está nem um pouco focado nos principais nomes, né? Então, na verdade, a ideia é trazer o circuito ali como um todo, né? Os principais jogadores, mas não necessariamente os top 3 ali. Então, é bem interessante de se assistir. Bom, eu acho que é isso. Vou, vou encerrando o nosso bate-papo aqui. Vou encarar um japinha. E até semana que vem. Valeu. Tchau, Tá bom. tchau. Falou, Beleza. Beijo. tchau, Obrigado, tchau. pessoal. Tchau, tchau.